tão essencial para a manutenção da vida marinha. Nós estamos aqui no estúdio recebendo o Robson Santos, pesquisador da Universidade Federal de Alagoas. Robson, muito obrigado por trazer também para nós essa informação e para a sociedade também. O que é esse branqueamento dos corais e como isso impacta na vida marinha e na nossa vida também, na relação do homem com a natureza? Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo espaço aí para a gente estar conversando sobre o assunto. O branqueamento é aquele processo que o coral ele expulsa as algas que vivem na pele dele. Daí ele fica branco por isso, que expõe o esqueleto branco dele. E essas algas ajudam ele em se alimentar. Esse branqueamento era causado pelo aumento das temperaturas, a maior parte das vezes. E agora a gente teve esse evento de El Niño forte, que foi ainda mais agravado pelas mudanças climáticas. Então a gente teve o maior evento de aquecimento de temperatura já registrado na superfície do mar. E, consequentemente, aquele branqueamento que a gente passou aqui com vocês alguns meses atrás, agora ele se converteu no pior cenário, que é a morte. Então, a gente teve uma intensa mortalidade dos corais. Então, a gente saiu da fase de branqueamento que ele poderia se recuperar e agora a gente está percebendo que a mortalidade pode ultrapassar 90% em algumas áreas. E já existia, apesar do quadro delicado naquele momento, há uns 4 ou 5 meses, quando se tinha esse alerta desse branqueamento dos corais, uma possibilidade, por mínima que ela aparecesse, de uma recuperação, quer dizer, eles já estão mortos. Exatamente, a maior parte deles hoje já está morta. Quando ele está branqueado ainda tem chance, mas agora quando a temperatura se sustentou alta por muito tempo, eles acabaram não resistindo. Então a gente tem uma mortalidade muito alta que tem um impacto imenso, não só para a vida marinha, mas para todos nós. Se for pensar na nossa região, o turismo depende dos nossos recifes. Muitas pessoas dependem dos recifes como fonte de alimento, para consumir e para vender. Fora toda a proteção de costa, né? A proteção de costa, muito dela é feita pelos próprios recifes de coral também. Então, conforme eles vão morrendo, a gente vai perdendo todos esses serviços que eles prestam para a gente. E Alagoas tem tido esse lado, né, que a natureza acabou contemplando, né, por ter essa proteção de costa sendo feita pelos corais. Pode trazer mudanças significativas à morte desses corais daqui para frente, até nessa questão mesmo da segurança e também da própria vida marinha, da continuidade de algumas espécies aqui na nossa costa? Não, com certeza. A gente tem algumas espécies que são endêmicas do Brasil, ou seja, só ocorrem aqui no Brasil. E elas também sofreram com esse impacto e essa mortalidade. E todo esse problema que tem no Recife não é um problema só dos peixes, né? Não é só dos corais, é um problema que atinge a gente diretamente. Aqui em especial. E o que está acontecendo? A gente está vendo que a gente tem uma chance agora de recuperação que ela ainda é pequena, porque a gente tem uma quantidade muito pequena de corais que ficaram vivos ainda, mas a gente tem que se apegar nesses corais para a gente conseguir continuar nosso trabalho para tentar promover essa recuperação do que a gente tem vivo hoje ainda. Além, claro, da temperatura, né, no ambiente, né, no habitat, mas falando também de outras causas, o que é que teria provocado também essas mortes? Existem outros fatores também, Robson? Perfeito. As mudanças climáticas e a elevação da temperatura é um fator agudo, né, que a gente chama, ele dá aquela pancada de temperatura, expulsa e acaba morrendo. Mas a própria degradação do ambiente costeiro, ela é essencial para prejudicar a saúde dos corais. Então, a gente pensa na proteção dos corais não só na temperatura. Então, tem muita coisa que a gente no estado poderia fazer. Como, por exemplo, se a gente tem um saneamento básico, uma gestão de lixo, isso tudo ajuda a ter um ambiente melhor. Uma rede de áreas de proteção marinha. A gente é privilegiado aqui também em Alagoas. A maior unidade de conservação marinho-costeira está aqui, a Costa dos Corais. Então, cobre quase metade do nosso litoral. Então, a gente já tem um bom caminho andado para isso. Agora, a gente tem que conseguir articular essas outras ações para que a gente consiga ter a chance desses corais se recuperarem. Agora, como é que tem sido as ações desenvolvidas entre as prefeituras, tá? O município, através do próprio meio ambiente, das secretarias, junto a estudos tão importantes e valiosos como esse que a Universidade Federal tem realizado? Como é que tem sido essa proximidade? Então, a gente está tentando agora um esforço conjunto de juntar tomadores de decisão, seja do Estado, de Alagoas, a Universidade Federal, ONGs, porque é uma situação crítica. Então, a gente está num momento agora que é difícil pelo que aconteceu, mas também estamos num momento de grande articulação, porque a gente não pode simplesmente aceitar que acabou, porque não acabou, ainda temos chance. Então, a gente está nessa articulação agora, tentando costurar junto ao Estado de Alagoas iniciativas que ajudem a fomentar essa recuperação dos corais. A questão das imagens que nós já vamos colocar aqui, que é muito importante para levar essa compreensão para o público. Já pode soltar, viu, nossa equipe aí também na retaguarda, trazendo algumas imagens que, para os olhos de quem não tem a base
como vocês, em estudos e baseado também em detalhes específicos, acho até bonito, mas eu gostaria que você descrevesse tecnicamente o que é que apresenta essas imagens dos nossos corais, Robson. Essa aqui é uma imagem preocupante, por exemplo. É bonito quando a gente olha, né? Assim, pois é. Você, nossa, tem vida, mas não tem. Toda essa região por trás aqui era um coral, uma colônia de coral viva, agora ela está toda morta. E ela está coberta por algas já, não sei se você já consegue ver as algas ao redor dela. Ou seja, então, já não tem mais vida. Já não tem mais vida de coral, a gente vai ter vida de alga e todo o processo vai mudando. Então, os peixes vão sofrendo, que a gente tem, o ecossistema depende dos corais. Aqui, por exemplo, um coral de fogo aqui, todo morto também, ele é uma laranja bonita, um coral lindo, onde tem várias espécies que fazem uso dele. Agora ele está... Ali era um verdadeiro cemitério quando a gente mergulhou. Foi um dos mergulhos mais tristes que eu fiz na vida. Entendo. E quando se fala de posicionamento, tá, desses corais, profundidade dele, essa questão também precisa também ser observada nesses estudos? A gente tem feito um estudo bastante completo, pegando uma faixa de alagoas razoável, de Maragogi, que é até Maceió, e a gente tem trabalhado tanto os recifes rasos, que esse que é bem acessível ao turista, como recifes mais profundos, como esse que a gente está vendo aqui, que é lá em Maragogi, que é uma área fechada, não é uma área que é permitida a visitação, uma área de conservação só, então aqui só pode ser feita pesquisa. E é um lugar que você vê que é um lugar que está bem protegido, mas mesmo assim sofreu bastante com as ações decorrentes desse último evento de mortalidade. E falando sobre evento de mortalidade, todos nós sabemos e não precisamos aqui até ficar em cima de qualquer tipo de situação que venha a garantir a continuidade dos corais, porque aqui é a nossa obrigação. Sabemos também que a exploração inadequada no turismo também provoca este problema. Eu digo isso porque aqui em Maceió nós temos a Piscina do Amor, exatamente, que o Instituto do Meio Ambiente sempre coloca lá e deixa muito claro, não pode estar aberta para visitação. Mas você vai para lá e no final de semana tem sempre uma embarcação, um jangadeiro que quer fazer melhor, quer agradar melhor um turista e muitas vezes não calcula esses impactos. Está na hora também, em sua opinião, de apertar um pouco mais rigorosidade nessas fiscalizações, Robson? Então, é isso que a gente está tentando articular também a questão do turismo aqui, porque o turismo é chave para a gente em Alagoas. O que a gente está tentando fazer é, junto com o Estado, construir um tipo de turismo diferente. Um turismo que seja sustentável e que conecte o turista àquela realidade. É um turismo de experiência. Então, o que a gente faz? Pelos dois lados, a gente regula algumas áreas, onde realmente a gente tem que ter regulação de quantidade de pessoas que vai entrar. Algumas áreas realmente não pode ter visitação, mas, ao mesmo tempo, que a gente tenta atrair o público para perto. Mas para perto de uma maneira consciente, de maneira que ele possa ter o contato com a natureza, criar o laço com aquele ambiente, e assim a gente consegue gerar renda ao mesmo tempo que a gente sensibiliza o cidadão. E assim a gente consegue caminhar na direção que é necessária, que é de recuperação desses ecossistemas. Todas as vezes que passo, que vejo ali cercado por aqueles corais, lá na piscina natural, aqui em Maceió, vejo várias jangadas ali, eu fico imaginando. O pessoal muitas vezes vai, leva latinha de cerveja, e assim, por mais que exista todo um critério, mas é impossível você ali acreditar que não existe alguém poluindo, alguém, por exemplo, contribuindo para a morte dos corais, que acaba sendo também, muitas vezes, por curiosidade, por desinformação. Exato. Esse tipo de aprendizado precisa também ser passado para quem conduz essas pessoas e, naturalmente, para as próprias pessoas que querem desfrutar das belezas? Com certeza, a gente está pensando justamente em criar, a gente como universidade, não só vir aqui e falar, ó, tá ruim, tá morrendo, mas trazer esse segundo passo. Como é que a gente pode fazer? Como é que é a melhor forma de a gente ter um turismo que é sustentável? Então, a gente está bolando estratégias também para poder tanto formar o pessoal que vai levar o turista, como trazer informação para o turista, que um dos grandes pontos sensíveis aí para a gente conseguir mudar esse cenário, que não é só alagoano, mas é global, é através do coletivo, a gente trabalhando junto. Então, é aí que acho que a gente tem que construir esse caminho mesmo, e a informação ela é fundamental, como você colocou. Muito obrigado. Robson, falando sobre essa situação da importância também, deixando claro que não é somente por conta do fenômeno El Niño a responsabilidade. Os estudos eles já apresentam isso. Claramente. Assim, o El Niño ele é agravado pelas mudanças climáticas, ou seja, El Niño é um fenômeno natural, mas ele não faz o que ele fez aqui, que foi nessa última vez. Ele foi agravado pelas mudanças climáticas que são provocadas por nós. E outro fator importante, como a gente estava conversando antes, é a degradação do ambiente, seja por lixo, seja por esgoto. E isso tira a saúde dos recifes. Isso faz com que eles não tenham uma resistência suficiente para poder lidar com essas mudanças que vêm acontecendo. Então, é todo um conjunto de ações. E a grande causadora, o grande agente, somos nós. Isso não dá para a gente tentar achar outra explicação, você fala, não é natural para se recuperar, não. A gente está numa situação realmente que é uma crise ambiental, mas mais que isso, uma crise socioambiental.
que ela afeta diretamente a gente. A gente acabou essa separação entre natureza e pessoas. A gente está totalmente integrado, tanto nas soluções quanto nos problemas. Robson, antes de te agradecer pela presença, vou te deixar à vontade para você também passar com sua expertise, através de muitos estudos e o núcleo também da Universidade Federal de Alagoas, que te dá essa bagagem, naquela câmera 2, para que você possa também passar a informação do que esse cidadão, telespectador, telespectadora que nos assiste nesse exato momento pode fazer, o papel de cada um, cidadão nesse momento, para contribuir e tentar diminuir também essa morte dos nossos corais aqui na nossa costa. Perfeito. A questão, ela parece muito ampla, né? Fora, às vezes, do nosso alcance. É realmente uma questão global, mas a gente tem ações pessoais que a gente consegue fazer para poder conseguir recuperar esses ecossistemas e parar de reduzir, pelo menos, essa degradação. Dentre elas, a gente tem que apoiar as políticas públicas que estão relacionadas ao meio ambiente. Então, a gente está no momento de eleição. Essa pauta não é uma pauta ambiental, só é uma pauta socioambiental, então envolve a gente diretamente. E tem o nosso consumo pessoal. Então, tem uma série de atitudes que a gente pode tomar que ajudam a reduzir tanto a poluição como os efeitos da mudança climática, como o que a gente consome, ter um consumo mais consciente, reduzir a produção de lixo, reduzir o próprio consumo de carne, ter uma dieta mais baseada em vegetal, não tirar ela do seu cardápio necessariamente, mas a gente trazer isso para dentro. É um momento de mudança, a gente precisa de todos nós enganjados nisso. Então, é um momento que a gente tem que unir o cidadão, a ciência, o Estado, o terceiro setor, os empresários, que é uma pauta que é de todos, né? Que é não só o nosso futuro distante, mas agora o nosso futuro muito próximo, né? Eu fico vendo isso como pai, eu tenho um filho de 5 anos e um de 2, eles querendo mergulhar nos recifes e falando, pô, papai, quando é que vai estar limpa a água de novo? Para poder mergulhar com os corais. Isso é uma coisa que hoje me parte o coração pessoalmente, não só como cientista, mas como cidadão também, né? Que a gente está deixando, me incomoda profundamente. Incomoda muito, né? Muito obrigado, viu, Robson, pela presença. Parabéns pelo trabalho. Continue com essa perseverança e conte sempre conosco também, porque sabemos que isso, a cada dia, vai transformando o nosso planeta e deixando toda essa beleza que você, quando criança, pôde desfrutar em algo cada vez mais distante para os nossos filhos e para os nossos netos e para as próximas gerações, não é verdade? Exatamente. Obrigado pelo espaço. Nós agradecemos. Bom, nós recebemos aqui no estúdio o Robson Santos, ele que é pesquisador da Universidade Federal de Alagoas. Durante o final de semana, a Carolina Sanches vai trazer aqui também essa entrevista na íntegra, falando sobre o branqueamento dos corais e a morte também de muitos corais na nossa costa, trazendo também o trabalho que vai sendo desenvolvido pela Universidade Federal de Alagoas para poder trazer, junto a atividades voltadas para políticas públicas, com a participação dos municípios e da sociedade, uma alternativa para tentar diminuir, minimizar esses impactos e essas transformações que a natureza tem dado sinais e dado gritos todos os dias pedindo socorro. Quem também